estou aqui na presença de dois advogados, duas lideranças importantes na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Dr. Cláudio Goulart, Dr. Ivan Gonçalves, muito obrigada por vocês estarem aqui. Dr. Cláudio, presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, e Dr. Ivan acabou de vir de uma campanha na presidência da Ordem dos Advogados de Niterói, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse processo que demorou tanto para conseguir estar de volta à presidência do sindicato, e depois a gente vai passar a palavra para Ivan para explicar essa análise sobre esse processo eleitoral, que foi tão difícil e ao mesmo tempo tão importante para a cidade, para a democracia da Ordem. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, meu parceiro, doutor Ivan Gonçalves, que recentemente enfrentamos uma luta aqui na eleição da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, doutor André, eu como estive aqui da outra vez, primeiro, uma das coisas que eu mais fui indagado pela senhora foi no sentido por que eu não respondia às acusações, inclusive de caráter pessoal, que eram dirigidas à minha pessoa. E eram bem pesadas, né? E eu dizia para você, amigo, que se eu fosse responder a todas as ofensas que foram dirigidas, não somente na atuação da eleição, mas de caráter pessoal, eu estaria, na realidade, me nivelando. E, obviamente, que a entidade sofreria um maior desgaste. Eu costumo dizer, falo inclusive com o meu amigo que Ivan Gonçalves, que eu não sou presidente, eu estou presidente. Exatamente. Que a entidade é muito maior do que nós. A gente que tem que deixar um legado. É muito triste eu falar sobre isso, confesso, eu às vezes me desabafo muito com o Ivan, de você numa entidade como o Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, que é uma entidade extremamente respeitada, depois de um processo eleitoral lícito, de comum acordo, todos assinaram o acordo que foi feito, administrado pela Comissão Eleitoral, todos receberam o colégio eleitoral, os eleitores do colégio eleitoral, foi dado prazo para as impugnações, conforme regra estatutária, não houve nenhuma impugnação ao longo de todo o processo eleitoral. Posteriormente, depois de nós termos vencido o certame, com 42 votos de diferença, eles entraram na justiça, já era uma terceira ação que eles entravam. Inclusive, 2 horas antes do término da apuração, eles entraram de novo no processo pedindo que suspendesse a eleição do sindicato. Obviamente, depois entraram com pedido de suspensão da posse, pedindo anulação da eleição, e o juiz deu liminarmente, suspendeu a posse e, obviamente, pediu o princípio do contraditório. Pronto, houve a votação, acabou. 10 dias depois, é bom até bom você me lembrar, 10 dias depois eles entraram com um recurso, para que, então, fizesse a anulação da eleição. Mas, sob que argumento, jurídico? Nenhum. Dizendo, porque havia uma nomenclatura do sindicato, que é o sistema do sindicato que tem entre Banco do Brasil e GESIM, que diz o seguinte: inativo e ativo. Por que disso? Isso vem desde lá de trás, todos eles tinham conhecimento, inclusive a minha candidata de oposição tinha sido tesoureira, e o outro. Se bem que me surpreende ela ser tesoureira, porque durante o mandato dela teve um edital publicado, nenhuma reunião de diretoria, nenhuma diretoria de executivo, e muito menos um edital publicando com aprovação das contas e da dotação orçamentária durante 3 anos. Então, obviamente, talvez ela não conhecesse isso pela inércia dela. Sim. Mas esse é um sistema do Banco do Brasil. O que seguiram? Ativo é aquele que está credor. Inativo é aquele que está devedor. É muito complexo você falar para um colega, que ele é devedor, e o outro é credor. Então, é um sistema inativo, você pode estar afastado. O inativo não no sentido de ausência, de inadimplente, Não, nada disso. Eu por não estar na atividade, como diz o estatuto, você está fora das atividades sindicais. Ah, sim. Então ele está inativo. Para que você minimize aquele advogado que, por uma razão, não está com condição de pagar o sindicato, ou está ausente, enfim. Então, foi criado esse sistema por essas duas entidades. Sim. Baseado nisso, entraram com recurso. Eu vou tentar ser bem breve, rápido, e depois, posteriormente, entraram com recurso adesivo, que teria que ser uma ação apartada.
e pediram o parecer do Ministério Público. O Ministério Público deu um parecer dizendo que Só para a gente deixar assim, bem objetivo e bem claro, nesse recurso que eles entraram, que não era a peça própria, foi dado então a liminar de suspensão dos efeitos, não é isso? Isso já foi no segundo grau. Sim, né, que é o recurso adesivo. E o relator, que ele não tinha que levar aquilo submetido em decisão monocrática, tinha que levar para a turma, ele deu uma decisão liminar dizendo, paz, né, que já que elementos da chapa 1 e da chapa 2 na diretoria anterior, que retornasse, era bom que retornasse todo mundo. Ué? Ou seja, o processo democrático todo por água abaixo. Depois de você ter adido a eleição, eu tenho registrado, né, a ata no cartório de registro de pessoa jurídica, ter registrado o cartório, a ata no Ministério do Trabalho e Emprego, quer dizer, diretoria, sim, já praticado durante 4 meses, né, toda a atividade. Né, teve que voltar ao estado anterior. Estado anterior. Obviamente, eu não voltei, porque se eu faço isso, eu estaria chancelando com certeza a decisão do parecer do Ministério Público, no sentido que eu realmente fraudei a eleição. Sim. E junto com o meu advogado, por sinal, o doutor Henrique Moé, um excelente, exímio advogado, perguntou para mim se a gente voltaria, que a decisão dele é para que eu não voltasse. Você banca isso? Eu falei, banco. Não vou voltar por essas razões que eu passei a falar. E eles ficaram lá ao longo de 7 meses. Né? E no julgamento do processo, depois de, aliás, numa mediação que nós tivemos, o relator, ao perguntar para a gente qual era a posição nossa, então, meu advogado falou que nós estávamos ali, na realidade, como litisconsórcio necessário, tendo em vista que eu não acatei a decisão dele, né, de retornar. Eu cumpri a liminar, né, mas não acatei a decisão. Mas não entrou com... Não voltei a exercer o cargo de presidente. E ele olhou para mim, para o meu advogado, e disse que realmente eu não estudei o processo. O parecer que eu dei foi baseado, a decisão liminar que eu dei foi baseada no parecer do Ministério Público. Então ele apenas se ateve àquilo ali, né? E aí, quando eu me levantei, eu falei, não tem mais nada que fazer aqui. O meu advogado, me deu um tapa uma na chamada para você descer de volta. Enfim, não tomei, porque... Ele é muito bom, uma vez obviamente... Parabéns pelo trabalho dele. Obviamente que se eu fizesse isso, eu estava realmente conivente com isso. E óbvio, eu estaria respeitando a própria comissão eleitoral que eu nomeei. São 3 elementos de notável sabedoria, de condutas ilibáticas. Inclusive, um já foi interventor da CAD, assessor de desembargador, outro presidente do Tribunal de Ética, outro vereador. Quer dizer, os 3 elementos estariam envolvidos com algum tipo de irregularidade. Não há. Né? Enfim, na decisão que nós fizemos julgamento, dia 30, agora, o último de outubro, né? E fomos vitoriosos. Houve na primeira parte, foi o voto divergente do desembargador Carlos Henrique Chamichado, né, favorecendo a gente. A presidente da turma requeriu um voto regimental, pediu um visto regimental, né, e, posteriormente, ela fez o translado todinho da eleição. Resumindo, dizendo que não houve nenhuma ilicitude na eleição. A eleição correu plenamente dentro das normas estatutárias. Quando você esteve aqui, você estava próximo à eleição, lembra? A primeira vez que você esteve aqui comigo, a gente teve um bate-papo e conversamos a respeito dos projetos, enfim. Me lembro bem disso. Tem mais ou menos uns 8 meses. Não. Então nós podemos falar que por 8 meses foi congelado, né? Foi. E voltamos, né? Para você ter uma ideia, é bom que se frise isso, né, Ivan? Na hora que o meu advogado, doutor Henrique Moés, subiu à tribuna para fazer a defesa do sindicato, a média de visualização que tem em audiência, né, processo quando é julgado, bate de 40% a 60%. Na hora que ele subiu à tribuna, teve mais de 480 visualizações. Você vê a repercussão, né, e a busca pela justiça, desse processo, como foi. Enfim, tomamos posse, peguei um legado agora, para você ter uma ideia, que ao longo desses meses que ele teve, não tem um balancete assinado. Eu tenho que chamar a contadora para ver a veracidade daquele documento. Pego uma dívida que vai orçar de outubro até dezembro, na ordem de R$50 mil. Né? Fizeram um absurdo de publicar um edital dizendo que numa reunião de diretoria, com meia dúzia de 4 ou 5, dizendo quem efetuasse o pagamento
da anuidade, Ivan, do mês de outubro, do dia 1º ao dia 31, estaria então, anistiado. Ou seja, como fosse um Justamente um brinde, né? Obviamente a visão dele é que se fosse anulada a eleição, o colégio eleitoral estaria livre. Exatamente. Né? Porque eles já sabiam que no anterior eles perderiam de qualquer maneira. Enfim, eu acho que é um desafio, o André, que nós vamos ter. Sim. Né? Obviamente o projeto ano que vem, vai continuar. Atrasou um pouco, mas todas as ideias e os projetos vão ser colocados. Vou continuar realmente espraiando o sindicato. Maravilha. Eu fico muito contente que todas as subseções que estão vinculadas ao sindicato, que são diretores do Conselho Fiscal, né, e que eu participei diretamente, nós vencemos, fomos vitoriosos. Todas, né, que fiz vídeo, participei, fui para a reunião, né, fomos vitoriosos. Obviamente, qual é o outro projeto? Nós vamos voltar de novo com as nossas palestras, né, em diferentes temas, né, isso, na área tributária, na área de direito administrativo, na área de direito penal, né, direito coletivo, né, rodando o Estado, né, ajudando esses colegas. Continuamos ainda com o e-mail, né, isso já, inclusive, foi um projeto da Procuradoria, através da doutora Silvia Correia. Sim, excelente, espetacular. Que colocou um e-mail para que as pessoas, né, colegas nossos, novos, que têm alguma dificuldade em elaborar uma peça, ou saber de onde jurisprudência, liga para aquilo ali e a gente fornece isso. Na mentoria, né, Cláudio? Na mentoria, né? Acompanhando mesmo pensamento seu e buscando através do Ivan, que tem um projeto excelente, espetacular, aqui para Niterói, peguei a carteira e agora, né? Sim. E um dos projetos que eu abracei, eu achei espetacular, porque muitos, tem uma frase que a gente escutou junto, inclusive, pegou a carteira e agora estou desempregado, né? Oficialmente desempregado. Então, eu conheço o projeto também do sindicato e sei que das ideias de poder apresentar ao jovem advogado, o sindicato também tem, né, esse caminho. Nós apresentamos através do Ivan, que é um projeto muito interessante, eu sei que o sindicato também tem. Fala sobre ele, Cláudio, qual seria, para o jovem que está ouvindo a gente agora, o que seria importante saber que o sindicato tem para apresentar ao jovem advogado que acabou de pegar a carteira? Bom, aliás, eu vou voltar um pouquinho mais atrás. Quando nós fizemos a reforma do Estatuto, né, e realmente 95% dele foi elaborado por mim, nós no sindicato permitimos que se associe ao sindicato tanto o estudante de direito quanto o bacharel em direito. Não há necessidade de estar escrito na ordem. Ele só não tem o exercício do direito de voto ser votado. Mas todas as atividades do sindicato, todos os direitos que o sindicato ele tem. Por que disso? Exatamente por isso, que quando ele se formar, pelo menos ele tem um conhecimento, né, em todas as áreas. O sindicato não é sindicato da criminal, da civil, da tributária. Ele é genérico. Exatamente. Né? É do advogado. O sindicato, acho que o sindicato só na área trabalhista, entendeu, Ivan? E não é. Né? Isso é importante, né, Cláudio? Nós temos professores da área de direito penal, da direito administrativo, previdenciário, na área de direito administrativo, enfim, e vamos ganhar outros colegas para que some isso daqui. Justamente para isso, André. Por quê? Para que você qualifique aquele jovem, tanto ele, bacharel em direito, quanto estudante de direito, que ele vai se aperfeiçoando, e o daquele que pega a carteira, sabe agora o que eu vou fazer, para que ele possa participar desse projeto e começar a se habilitar e, obviamente, escolher uma atividade, quer dizer, uma especialidade que ele queira. Então, esse é o projeto que nós vamos dar. E eu vou continuar, André, dar uma importância muito grande para o interior. Né? O meu projeto é realmente ir muito para o interior. Obviamente que eu tenho colegas em subseção, né, que querem que a gente participe lá, vou participar, vou dar uma atenção. A gente vê uma carência muito grande. Mas o interior é muito carente e eu vou realmente sair de novo pelo interior, aperfeiçoando, tentando aperfeiçoar, levando essas palestras. E, obviamente, eu vou contar com inúmeros colegas. Aliás, esse grupo nosso tem inúmeros colegas que poderão somar, tanto não só uma futura gestão da ordem, também com o sindicato, né, para que a gente possa somar esses esforços e qualificar, na realidade, esse profissional. E, obviamente, quando eu vou para o interior, né,
Uma das preocupações que eu digo é da participação efetiva dos advogados dentro da ordem, dentro do sindicato. Porque eu falei, eu não posso ser eleito sindicato e ser largado. O sindicato é forte no momento que você traz associado. A ordem ela é forte quando vocês vão para dentro da ordem, entendeu? E dentro dos projetos vocês participarem desse. Falava muito isso no nosso discurso, não é isso? Da participação. Não adianta vocês elegerem o Ivan, né, e chegar lá e não ir lá para dentro. Ainda que a crítica seja construtiva, é importante. Com certeza. Porque na crítica construtiva você se aperfeiçoa. Porque o próprio nome ele diz, né? A casa do advogado. Exatamente. Né? Então a ideia de mostrar que pertence aos advogados é importante, né? Quer dizer, então, 1.297 votos, não é isso, Ivan? É isso aí. Muita coisa, né? Infelizmente, eu falo que a gente não ganhou, mas a gente ganhou um número expressivo de pessoas que acreditam no nosso projeto, no teu projeto, que acreditam nas propostas. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi esse processo rápido, né? Nós falamos de construção de diário, nós falamos ontem a respeito dos feriados, foram poucos, 19, 20 dias, né? Pouco tempo que a gente 21 teve. dias com 6 dias de feriado. Então, campanha de 21 dias. Campanha difícil, rápida, mas muito produtiva e ao mesmo tempo conseguiu apresentar a palavra. Fala um pouco sobre a campanha, essa construção. Sim. Primeiro, te agradecer por você estar abrindo as portas aqui do podcast da Anacrim. É muito importante a gente ter esse canal para a gente poder falar do advogado e a sua associação, apesar de ser uma associação de advogados criminalistas, você também é aberta e traz advogados de outras áreas para dentro da associação. Para a gente discutir direito. Exatamente, né? Fica nichado só no ramo criminal. Você interage com as outras faces do direito. Então, te agradecer por esse canal. Agradecer ao meu amigo aqui por estar comigo, o Cláudio Goulart é um parceiro, é um amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Nós somos amigos e a gente participa dos 2 sindicatos. Ele é do Sindicato dos Advogados, eu sou da Sociedade dos Advogados. Me ajudou muito nessa construção e a gente vai fazer, Cláudio, muita coisa em conjunto. Porque eu acho que a gente tem muito mais a somar em prol da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, né, do que de ter algum tipo de atrito. A gente não vai ter, a gente vai ter discussões que eu brinco com ele que dentro da questão salarial que vai ser a nossa... Os embates vão estar ali, a gente sempre vai construir em prol da advocacia. No restante, é muita coisa em comum que a gente vai fazer, muitos projetos para a advocacia do Estado do Rio de Janeiro, e aqui ele tem um amigo, tem um parceiro, não só do Ivan, mas ao lado do Ivan tem um grupo. Então, assim, cada eleição que passa aumenta o nosso número de amizades. Então, cada vez vai aumentando. Dentro da construção da OAB de Niterói, como é que surge? Não é o Ivan vai vir candidato, não. Foi um conjunto de situações e que se chegou ao meu nome. Então, haviam outros colegas participando, a gente teve vários apoios e a gente conseguiu, esse grupo, trazer o nome do Ivan para participar dessa eleição. A gente iniciou no início de novembro, a eleição dia 25. Foi muito difícil, mas a gente não perdeu. Então, assim, a atual gestão foi reeleita com 35% dos votos. Então, a gente vê que 65% dos advogados que foram às urnas escolher o presidente da subseção, eles não concordam com a atual gestão. Eu desejo boa sorte ao presidente que foi reeleito, quero que ele faça de verdade uma gestão para a advocacia de Niterói, que precisa muito. E nessa construção, a gente junta a Renata Serpa Pinto, maravilhosa, pessoa que nos ajudou muito, o Francisco Egito, a Alcilene Mesquita e a Priscila Lima Rosa. 5 advogados, realmente todos os 5 advogam. Nós não somos aqueles tipos, só tem professor. Não, tem professores, tem advogados, a gente conhece a realidade da advocacia. Mas é raiz, né? Conhece como funciona. Exato. Todos os 5 são advogados. Pode pegar um número da nossa OAB, uma quantidade enorme de processos que a gente milita no processo da campanha. Falar, o Ivan não é advogado.
É só pegar minha OAB, vai ver lá a quantidade de processos que eu atuo no É escritório. lamentável, né, Ivan, esse Isso. tipo de comentário que distorce a verdade, e a gente sabe que isso acaba trazendo para o leigo, para aquele que não tem conhecimento, um certo distorção mesmo, Sim, né? sim, Traz sim. uma realidade Sim. distorcida, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que sempre estar pautado na verdade. É. Tá? Houve, nessa atual gestão, problemas com os outros, na verdade, com os 4 diretores, com os outros 3, né? E eu sou uma pessoa de tomar lado. Se alguém tiver errado, eu vou procurar estar do lado de quem está certo. Então, assim, não me arrependo de nada do que eu fiz. É tudo pautado na verdade. E a gente teve o apoio também do Dr. Carlos Alberto, que é o secretário-geral da Ordem, ainda é. A Vânia Bruno, também, que é vice-presidente da OAB de Niterói, estavam conosco. Também ainda é, né? Ainda é. A Luciene Saldanha, que é secretária adjunta, é nossa amiga e dentro do processo democrático optou do caminhar com a outra chapa de oposição, porque a gente entende que a gente deve respeitar as escolhas. Então, Sim, com certeza. dentro do processo democrático... Estamos tanto para isso, né? Exato. Para conseguirmos Exato. o voto direto. Exato. E não é nada pessoal contra o atual gestor, não tenho nada pessoal contra, até porque eu não tenho intimidade, não conheço. A minha posição e a do nosso grupo é no campo político. A gente entende que a Ordem dos Advogados de Niterói, a segunda maior subseção do Brasil, necessita ter uma representatividade ativa e que faça em prol da advocacia, porque hoje entrega muito pouco. A gente teve uma preocupação muito grande com o jovem advogado. As nossas propostas, acho que quase a metade é voltada para esse público, que são aquilo que a gente falou, a gente como projeto, peguei minha carteira e daí. A gente brinca que quando o advogado termina a faculdade, em seguida ele passa no exame da ordem, pega a carteira e bem-vindo ao mundo dos desempregados. Não sabe o que fazer agora, né? Não sabe o que fazer. Então a gente criou alguns projetos vinculados a esse tipo de colega que está começando, precisa que a ordem o ampare, o acolha, e hoje a gente não tem. Talvez muitos por desconhecimento, não conseguem entender que o que é dado hoje é muito pouco. Eu entendo que são migalhas para a advocacia, para a jovem advocacia. Precisa ser entregue muito mais. Tanto é que, nesses 21 dias, na metade da nossa caminhada, a gente conseguiu agregar grande parte da juventude. A gente fez um evento com quase 300 pessoas. Jovens, né? 300 jovens, a gente expôs para eles as nossas propostas. Eles tinham ouvido as outras propostas das outras 2 chapas e optaram para caminhar conosco. Então, assim, eu tenho que fazer aqui um elogio à doutora Daniela Maris Guia, à doutora Manuela, que não sei se ainda continua sendo, mas até então era presidente da OAB Jovem de Niterói, ao Matheus, tem um aqui que eu não estou lembrando, mas que nos ajudou muito, que é o do podcast, que nós até estivemos lá. Então, assim, Michel Saad, o Rafael Costa, a gente conseguiu agregar pessoas jovens que vieram para a chapa e a gente aprendeu muito com eles. Eu costumo dizer o seguinte, os jovens nos ensinam muito. Eu tenho um filho de 22 anos, eu aprendo com ele todos os dias. E o que eles fizeram nessas 2 últimas semanas, assim, algo surreal. Eles conseguiram mobilizar aquele evento em 3 ou 4 dias, mobilizaram a caminhada na Praia de Caraí. Então, assim, a gente aprendeu muito com eles. Esse grupo vai estar conosco, a gente não vai dispersar, a gente vai continuar juntos, todo mundo, os jovens, as pessoas que agregaram. Por quê? O resultado das urnas deixou bem claro. 65% da advocacia de Niterói não está satisfeita com a atual gestão. Podemos dizer que quem ganhou, na verdade, foi a oposição, né? Se juntar a oposição, o número de votos muito maior do que o número realmente do voto vencedor, né? Sim, 65%. 35,42, né? É o número de votos. Exatamente. Então, alguma coisa errada, né? Não é possível que num grupo grande de advogados, 35% caminha com um vencedor, sendo a oposição 35 e 42, 64,58%. Né? As pessoas precisam entender, André, que a ordem não é um local para que haja um determinado grupo e que haja segregação de parte da advocacia.
o nosso nome da chapa, a OAB para Todos, com essa leitura mesmo, que a OAB, passando o processo eleitoral, tá? Terminou ontem, acaba as disputas dos grupos, das chapas. Terminou o processo eleitoral, todos nós somos colegas de profissão e E precisamos a estar ordem unidos. é para todos. A ordem é para todos, não pode segregar. Tem um grupinho, hoje tem uma confraria de amigos, o que pequena muito a nossa ordem. E tem muita gente boa que hoje não participa da ordem, é segregada, Sim. porque as pessoas confundem política com as questões pessoais. E não pode ser assim, a gente precisa fazer com que a ordem ela volte a ser como ela era antes. A casa está ali, a casa do advogado, a casa da advocacia, então é a nossa casa. Né? Quando a gente precisa, quem vai nos amparar é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então essa é uma leitura que eu tenho, que precisa ser uma OAB inclusiva. Eu quero te dar os parabéns aqui mesmo, pessoalmente, porque hoje foi uma campanha limpa, foi uma campanha difícil, né, pelo curto tempo de campanha, e ao mesmo tempo vocês se mantiveram, eu acompanhei de perto, vocês se mantiveram assim, em defesa da instituição. Todos me perguntaram, muitas pessoas me perguntaram, por que só agora foi apresentada uma carta aberta, contando o que de fato estava acontecendo, o que tinha acontecido? Porque existe uma questão muito maior que isso, que é a Ordem dos Advogados, né? Então, o respeito pela instituição, o respeito pela casa foi mantido. Você se manteve como tesoureiro, Carlos Alberto, Vânia, te mantiveram na posição, né? Então, isso é importante também falar, porque muitas pessoas não entenderam por que demorou tanto, né, a apresentar. Então, existe uma questão muito maior aí, que é a Ordem dos Advogados, né? Que é a instituição Ordem dos Advogados. Na verdade, André, esses problemas começaram a ser, todos eles foram formalizados, tá, a partir de 2022. Tá? Naquele momento, quando houve a primeira formalização de um processo, quando houve aquela questão da Daniela Velasco, um caso vergonhoso para a nossa OAB de Niterói, aquilo foi vergonhoso, um escândalo daquela magnitude, eu nunca tinha visto algo daquela situação, falta de habilidade do que aconteceu. Naquele momento, ocorreram algumas inverdades dentro daquele processo e nós, juntamente, teve algumas instituições que pediram afastamento do atual gestor, nós fizemos nossas ponderações porque a diretoria já estava toda alijada. Sim. Formalizamos um processo perante a nossa seccional e eu me recordo muito bem que o nosso secretário-geral, Carlos Alberto, deu conhecimento ao conselho. Todos os conselheiros receberam um e-mail narrando o que havia acontecido. Então, assim, não é falta de comunicação, a gente não omitir. Não houve omissão. Houve, sim, né, comunicação, todos tomaram conhecimento, não é isso? Exato. O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Niterói, todos receberam a comunicação. E, posteriormente, foram acontecendo mais algumas situações que, no meu caso, na tesouraria, ao que eu entendi ser irregular, você, então, eu formalizei, porque, exatamente, formalmente, eu comuniquei, porque a tesouraria é muito sensível. Então, ali, R$1 que se for, 1 centavo, não é nosso. Ele é do advogado. O advogado, o jovem, então, que tem dificuldade enorme para poder pagar a sua anuidade, no processo de composição da chapa, Cláudio, a gente teve lá, são 96 conselheiros, quando a gente deu entrada, 1/3 dos colegas estavam na de frente, precisaram ser substituídos. Então a gente tem que ter muito zelo com a gestão financeira de valores que quem contribui é quem? A advocacia. Então tem muita gente que paga com dificuldade a sua anuidade. É difícil, né? Exatamente, tem que ter muito cuidado. Então, eu narrei ali, eu formalizei as irregularidades, porque eu entendo o seguinte, que eu tenho que ter muito cuidado, muito zelo, porque a responsabilidade também é minha. Eu não posso compactuar com algo que eu entenda que é irregular. Então, assim, e no final, quando próximas eleições, a diretoria, que foi toda alijada, resolveu fazer aquela carta aberta. Ali não existe nenhuma inverdade. Tudo que foi narrado ali são verdades. Tá? Tudo são verdades. Eu brinco o seguinte, a carta ficou até extensa. E eu falo que se fossem escrever tudo o que aconteceu, na verdade... Seria era um livro, uma Bíblia. Seria uma Bíblia. É uma Bíblia de tanta irregularidade, acho que nunca antes vista em qualquer subseção. A gente se sentiu
lesado e precisava que a advocacia tomasse conhecimento. tomasse Então, conhecimento. assim, cabeça erguida, fizeram o que tinha que fazer, né? Sim, sim. Apresentaram as informações reais e verdadeiras Sim. e Exatamente. continuamos, né? Todos de Continuamos cabeça seguindo. erguida, todos os 4 diretores, a gente passa por Niterói, qualquer rua de Niterói de cabeça erguida, porque tudo que foi narrado ali, tudo, sem nem uma palavra, em verdade. Tudo aquilo aconteceu de verdade. As pessoas ficaram estarrecidas. Eu acho que a grande maioria entendeu, né, que precisava receber aquele tipo de informação e a gente vai continuar colaborando em prol da advocacia. Como eu te falei, tem a Vânia, tem a Luciene, o Carlos Alberto. No processo veio o Francisco Egito, a Renata, a Alcilene e também a Priscila. Então, assim, a gente acaba incorporando cada vez mais a nossa corda. Eu brinco o tempo todo que quem é a OAB? A OAB sou eu, a OAB é o Cláudio, a OAB é você. Não adianta a gente ficar de fora reclamando que a OAB não faz nada se a gente não vai lá para dentro. Então a gente tem que ir para dentro da nossa casa e começar a pleitear as irregularidades, aquilo que a gente reclama, a violação das nossas prerrogativas. A gente tem que estar dentro da ordem, que é a instituição que nos representa. E é importante você falar isso, João, porque o grupo ficou muito forte, né? É um grupo grande de advogados. Então, essa visão de vamos agora fiscalizar é uma visão de continuidade do seu trabalho, né? Desse curto período de tempo, ela conseguiu apresentar e dar continuidade a essa fiscalização. Então, tá, a casa também. Agora a casa é nossa, não é isso? Sim. Isso é importante que as pessoas saibam. Não acabou a eleição, pronto, perdeu a casa do advogado. Não, continuamos. A OAB não tem dono. Exatamente. A OAB é de todos nós. Qualquer advogado, ele tem livre acesso à nossa subseção e vai continuar tendo. E a gente vai continuar cobrando, vai continuar buscando colaborar em prol da advocacia de Niterói. Entendeu? O dia de hoje está sendo importante, primeiro, em respeito à questão democrática. Temos aqui 2 histórias de democracia, de vencer, né, as mazelas das campanhas e das eleições. Estamos aqui na presença de Cláudio e de Ivan, que Cláudio buscou e depois de um longo tempo, de fato, ganhou, venceu, né, a verdade e a justiça, e Ivan. E estamos caminhando para esse novo processo de mostrar, estamos fiscalizando, de mostrar que continuamos dentro da nossa própria casa, não é isso, Cláudio? A verdade é o seguinte, nós no sindicato, nós tivemos três vitórias. A primeira foi no voto, essa é sagrada. Sagrada, é o reconhecimento, né, da capacidade nossa, do nosso projeto, que eles não tinham. Aliás, assim, todas as instituições ficaram contra a gente. Né? Eu tinha 30 diretores, 26 ficaram lá do outro lado. Né? A segunda é que nós tivemos 2 vitórias na justiça, na primeira instância e na segunda instância. Né? E eu costumo dizer o seguinte... Venceu a primeira e consolidou a segunda. E conclusão, eu digo o seguinte, que nem o Ivan falou, o sindicato não tem dono. Né? E aqueles que quiserem retornar do sindicato para que trabalhem pelo sindicato para a entidade, sem nenhuma conotação partidária, né, que aquilo não é um foro, não é o canal próprio aquilo ali, muito menos trazer problema da ordem para dentro do sindicato. Né? O sindicato é o sindicato. Que o sindicato ele tem que discutir politicamente, porque se eu precisar de um projeto, eu tenho que ir para o legislativo, eu tenho que ir para o executivo para aprovar, não é isso, Ivan? Tem que ir, se for para o Congresso, tem que ir para o Congresso. É importante que a entidade sindical, quanto à OAB, discutam o processo político, porque através da política você consegue as leis, você conhece os projetos, você possa passar para o legislador a importância de uma lei, de um projeto de lei, né? E o executivo para que execute, quer dizer, o que ele está fazendo, o que pode se aperfeiçoar. Exatamente. Né? Então, eu digo o seguinte, se eles quiserem retornar, estaremos lá de portas abertas. É a mesma coisa aqui em Niterói. Né? Eu costumo dizer o seguinte, você tem vitórias que você ganha e você não consegue administrar. Né? É um ano que você é vitorioso nas urnas e derrotado na administração. Né? Eu me preocupei muito com isso. Né? A minha preocupação, eu falava para o Ivan, o Ivan, inclusive, em certa ocasião, ligou para mim e falou assim, amigo,
eu preciso que você mande boleto para mim de pagamento, que eu tenho amigos meus aqui que querem pagar. Eu falei, não, você faz o seguinte, pede ele para requerer pelo e-mail da comissão eleitoral, que a comissão eleitoral vai emitir, então ele paga. Eu não posso tirar, mas você não pode tirar poder, eu posso, mas não tiro. Isso é uma regra que eu mesmo estabeleci com a comissão eleitoral. Né? Então, é por que eu estou falando isso? Você, na frente de alguma entidade, você tem que dar exemplo. Né? Eu posso errar? Posso. Mas um erro que eu possa corrigir. Sou muito humilde. Se eu errar, peço desculpa, mas procuro caminhar muito dentro da regra estatutária, dentro da norma legislada, para que eu dê um exemplo para aqueles que venham atrás de mim. Né? E o que aconteceu, né? Exatamente. Com esse processo eleitoral e com esse processo judicial, você mostrou o quê? O verdadeiro exemplo. E tive. E respeitar as regras. Estou falando, não sei que tive. Tem professores mestrados, são professores mestrados da PUC. Presidente, o próprio presidente nacional da Anacrim, James Wall, que além de ser diretor, é procurador, subprocurador do sindicato. Professor Rosildo Bonfim, né? Eu tenho Ivan Garcia, que além de ser um excelente advogado, é assessor do reitor da UERJ. São pessoas de notoriedade. Eu tenho dentro, André, eu falava isso para o Ivan, né? Eu tenho dentro do meu, como associado, como eleitor, o escritório do Felipe Salomão. Né? Quer dizer, foi um escritório que eu visitei, que eu tenho amigos lá, que eu visitei nas palestras que eu fiz lá mostrando que era o sindicato, vieram em massa, não só apoiar, como votar. O Felipe Salomão Filho veio de Brasília votar. Então, por quê? Porque acreditaram no projeto, sabe que aquilo ali é um projeto voltado para a advocacia. Né? E eu não separo nem pequenos nem grandes escritórios. Para mim, todos eles são... E falo também, desde a minha última suplente, que é do Conselho Fiscal, a minha vice-presidente, para mim, todos eles têm o mesmo valor. Com certeza. Né? Todos eles têm o mesmo valor. O trabalho é da união, né? Da união. Todos, e falei para o Ivan o seguinte, Ivan, nós tivemos uma vitória, porque a gente sabe dos percursos que a gente teve, da dificuldade da montagem dessa chapa, da dificuldade que teve do fogo amigo, que eu fui vítima disso, eu fui largado ao relento quando veio a decisão liminar do desembargador, né? Eu vi o fogo amigo que se direcionava, né? E aqui não vale citar, porque para mim já passou, mas o fogo amigo que vinha, e ficou eu e meu advogado, aliás, são eu, Maués, o Rodrigo Estrela, que é do escritório dele, os dois são excelentes. Outro parceiro, né? E o outro que foi o Solon Tependino e o Ricardo. Né? E o Ivan, coitado dele, aqui envolvido aqui, ligava, Claudinho, como é que você está? Você está bem? Né? Tive os amigos, mas quer dizer, aquele envolvimento. Aquele grupo de pessoas, todos se afastaram. Incrível, né? Mas, como pode? Enfim, eu costumo falar para o Ivan o seguinte, eu não cresço na paz. Né? Quanto maior o desafio, mais que eu fico impulsionado, entendeu? Para ganhar aquilo ali, porque eu tenho convicção daquilo que eu faço. Né? E eu falei com o Ivan, por isso que eu sou com o Ivan. É uma pessoa de um caráter fabuloso. Indiscutível. Né? Já falei isso pessoa, em outras vezes. Eu até falo com ele, fica assim, às vezes, para mim, Claudinho, calma, porque eu sou muito de falar mesmo. Ele é mais ponderado, eu não. Né? Eu, se tiver que falar, falo mesmo, entendeu? Falo isso dentro do conselho. Não estou falando isso, não tenho que falar, falo do conselho. Seja Ana Tereza Basílio, seja quem for, o Adir, na época do Adir, que era aquele carrancudo, batia de frente com ele. Né? Agora, bato pelo seguinte, eu tenho minha convicção. Né? Eu tenho minha convicção, então eu falo. Né? Então eu falei para o Ivan, está na hora de nós abaixarmos a bola, né? Capitalizar o que nós fizemos agora e fazer um projeto sem vingança. Qual é o projeto que nós vamos desenvolver daqui para frente? Né? O que nós pretendemos. Você teve aí 18 itens de proposta, se não me engano, se não me falha a memória. 35, né? É quase o dobro que eu falei. 35, nossa, mas perdoa a minha memória, que eu também já... Mas são 36 projetos que a gente vai ter que executar. Isso aí, mesmo independente, quer dizer, você tem a Anacrim, você tem o sindicato, né, para a gente somar essas forças e realmente qual o objetivo? É trabalhar para a advocacia. Lá na frente nós vamos discutir quem vai ser. Né? Eu deixo uma conclusão, André, do seguinte, eu nunca fui candidato a presidente do sindicato. A minha indicação para presidente do sindicato, eu chamo foi uma democracia impositiva. Né? Uma pressão, né? Pressão através do presidente Luciano Bandeira, que não abria mão que eu assumisse a presidente do sindicato. Eu acho que ele já vislumbrava a traição desses que traíram também a nossa confiança, a minha principalmente, né? Que sejam felizes lá e eu aqui. Né? Desejo sucesso para eles e eu aqui. Comigo não quero mais.
A gente né? sabe com quem caminha, né? Exatamente. Agora a Então, gente eu sabe acho com quem que você, quando trai um amigo, você pode trair qualquer um, né? Então, eu prefiro me afastar É. desse. E nós sabemos aqui quem foi amigo, quem foi parceiro do Ivan, quem foi lá, quem foi eu chamo de amigo urso, né, que fala alguma coisa. Então, afaste. Falei para o Ivan, Ivan, deixa correr. Vamos pegar o que resta para a gente aqui. Eles que somaram, que mostraram capacidade, mostraram determinação, e não é fácil. Você praticamente, aí, se você contar o tempo aí, Sim, nós não tivemos 12 dias úteis, porque você tem a noite, né? Se você contar tempo útil aí, nós tivemos aí, não passa de 15 dias que você possa contar realmente é. para chegar a quase 1.300 votos numa campanha, né? E sem estrutura. Né? Nós não tínhamos estrutura. As estruturas foram feitas por colaboradores. Nós não tivemos ninguém bancando a nossa chapa. Né? Então, Isso é importante falar o mesmo, Ivan né? sai disso aqui vitorioso, Eu também vejo sai isso. com uma liderança, o grupo sai fortalecido. Né? Eu disse para ele, Ivan, o que a gente tem que fazer agora, se mira no meu espelho. Né? Não porque sou perfeito, mas por tudo que eu suportei sozinho. Que aquele sindicato, você não faz ideia, aquilo aí é uma bomba atômica. O Ivan sabe disso. Hoje o Ivan tem aquilo, é uma bomba atômica. Razão pela qual o medo da Ana Teresa Basílica não voltar para o sindicato. Eles pegaram o sindicato. Não é porque aquilo implode. Eu acabei de te dar um exemplo de uma audiência, de um julgamento do sindicato, bater, se você multiplicar isso por 5, vai mais de 2.000 visualizações. Né? Num processo, de um julgamento de um processo. Né? Vocês veem, né, A dimensão que isso dá. Toma. Então, o projeto nosso vai ser isso aí. Muitos projetos de comum com o Ivan, nós vamos aderir dentro do sindicato, executar dentro do sindicato, trazer essa garotada para dentro do sindicato. Eu costumo falar com ele, falei lá, né? Vocês não vão ser, não, vocês são presentes. Né? Vocês vão ter que ir para o sindicato, porque o legado nosso vai terminando. Né, Ivan? Nós vamos chegar num certo momento, André, que a gente vai deixando isso daqui para o jovem. E vocês têm que se habilitar a isso daqui. Né? Tanto dentro da ordem quanto do sindicato, dentro das entidades, essa construção, para essa construção, né, de projetos e de eles poderem alavancar isso aqui. E olha como é orgulho para a gente, né, que constrói isso para um futuro, e esse futuro é utilizado por jovens, e fazer com que o nosso nome seja, tenha esse legado, né, essa força que a gente tem de criação. Então, a gente finaliza que a gente vai ter na realidade, uma posse festiva, né, é uma posse solene, na realidade, que a gente não conseguiu fazer, no dia 28 agora, quinta-feira, né, aonde que a gente vai comemorar. É lamentável eu falar isso, mas nós não temos caixa para fazer isso. Eu deixei 100 mil em caixa, estou com só no Banco do Brasil de R$1.000. Né? Não vou... Nesse curto período de 8 meses. Não vou submeter o sindicato a nenhum débito. Né? E falava com o Ivan, vamos fazer a nossa posse festiva. Né? De que forma? Nós vamos fazer a nossa solenidade de posse, os nossos agradecimentos àqueles que somaram força com a gente, e depois nós vamos confraternizar. Aqueles que quiserem confraternizar com a gente fora, serão bem-vindos. Né? Então, eu acho que o importante é a gente dizer o seguinte, voltamos para cá, definitivamente, e vamos agora, né, executar um projeto junto com os amigos, que não só aqui em Niterói, mas uma série de associações estão agregadas junto com a gente. Isso é muito importante, né, Cláudio, passar essa... Né, troca de experiência que a gente tem aqui, não é isso, Ivan? Que a gente leva para o interior, que a gente traz do interior, né, para que a gente possa, daqui a 3 anos, saber que projeto nós vamos defender. E nós não defender, não é isso, Ivan? É candidatura. Qual é o projeto que nós vamos defender? Quem é capacitado para defender esse projeto, para executar esse projeto? Né? Então, André, eu agradeço muito aqui. Muito obrigada por você ter vindo. O meu parceiro Ivan aqui, que é um parceiro já de muitos anos. É um grande líder. Né? A gente tem o prazer de estar somando sempre do lado dele. Claudinho, obrigado pelas suas palavras. André, eu vou finalizar aqui depois da fala do Cláudio. É o seguinte, você como presidente de associação, o Cláudio sindicato, todo mundo que se doa para a advocacia, na verdade, tem que estar lhe servindo. Tudo que eu tenho é decorrente da advocacia. Acho que todo mundo aqui vive da advocacia, construiu a sua vida através da advocacia. Então, o que custa a gente retribuir à nossa classe um pouco do nosso tempo, um pouco dos nossos projetos?
Aqui em Niterói, a gente vai pedir, vai solicitar para que a gente use as instalações da nossa OAB. Mas não tem problema se por acaso elas forem negadas. Porque a gente tem outros espaços, a gente vai caminhar com a Anacrim, a gente tem a FAC, a gente tem a FAC, tem várias instituições aqui de Niterói que a gente vai procurar caminhar junto com elas. Eu acho que o importante é isso, é por isso que tem OAB para todos. Né? Então a gente vai agora trabalhar, não é questão de quem vai ser o próximo, não, isso a gente vai construir depois. A gente vai continuar servindo, né, trazendo propostas para a advocacia, tentando ajudar de alguma forma a advocacia como um todo e com um cuidado especial com os jovens, e a gente vai continuar nessa construção, porque a OAB, como eu digo, ela não pode ser para um determinado grupo, ela tem que ser para todos. E a gente tem que se unir. Né? Passou, como eu falo, passou o período eleitoral, a gente precisa estar unido. E vou finalizar dizendo o seguinte, a gente sozinho somos fiapos de linhas. E mas juntos somos muito mais fortes. Uma corda muito forte. Então, o caminho é esse. É isso mesmo. Te agradeço muito por estar nos recebendo hoje aqui. Muito obrigada pelas palavras. A Anacrim está à disposição, sabe disso, tanto aqui para Cláudio quanto para você. Nós somos juntos somos mais fortes, então estamos aqui em apoio. Conte comigo, conte com a associação. Vamos apresentar as propostas, tanto sua quanto do sindicato, para o interior, que é uma das minhas grandes missões, que nós somos Metropolitana 2, né? Então nós temos aqui um interior grande para poder... E que é uma ressonância, né? Exatamente. Exatamente. Então, muito obrigada, parabéns por uma campanha limpa, por uma campanha como é você mesmo, com essa dignidade toda que é tua, que é peculiar. E muito obrigada, Cláudio, parabéns. Foi uma luta, acompanhei de perto, sei bem, e é merecedora essa festa do dia 28. Muito obrigada. Muito obrigada.